provavelmente terão que vender a Petrobras. Hoje já existem algumas refinarias, Bahia trabalhando com Dax Oil, né? E isso já está mudando o perfil do mercado. Então, acredito eu que quando tivermos essa discussão mais avançada, projeto Topázio já funcionando, começará uma busca das refinarias a vir se instalar aqui na nossa região, porque haverá esse comércio. Não existe nenhuma legislação no atual momento, apenas um projeto, foi uma resolução em 2010, houve uma pequena movimentação na Constituição do que era produção de poços maduros, foram falar nesse assunto em 2013, colocaram que era pequenos produtores e depois foram falar alguma coisa em 2016. Então, de 3 em 3 anos, o Brasil falava um pouco sobre exploração de poços maduros, mas nunca tomou nenhuma medida eficiente, efetiva, para que a entrada desses pequenos produtores fosse facilitada no mercado. Então, essa é a importância que tem esse projeto de lei para se discutir, porque depois que nós colocamos esse projeto lá, talvez tenha sido coincidência ou não, foi que a Petrobras anunciou a venda dos campos, que já está em processo avançado. Também colocamos lá na casa, esse ano, um projeto para que a Petrobras mudasse a fórmula da venda do combustível. A Petrobras, quando paga os royalties, ela paga referente ao barril, preço do barril de petróleo no mercado internacional. Então, se o barril está em baixa, ela repassa o royalty baixo para a União, para o município, para o Estado, para o proprietário da terra. Mas a venda do combustível, aquilo que ela arrecada do óleo, ela tem um preço sempre alto. E isso nunca foi conversado no país, nunca se entra nessa Serasa. Então, coloquei um projeto de lei para que a gente também indexasse o preço da venda do combustível com essa variação no mercado internacional. E isso facilita as refinarias se interessarem por vir. Porque quando tem regras no mercado, as empresas entendem como é que vai ser jogado o jogo e aí vem participar economicamente do país. Então nós estamos trabalhando em várias frentes. Aqui são alguns pontos que esse projeto toca. Todos vocês já estão de posse aí desse projeto de lei. Inclusive eu gostaria que todos lessem o projeto, entendessem os pontos que nós estamos trabalhando, entrasse em contato comigo e a gente vai moldando. O projeto está hoje, estou com quantos minutos? Todo o tempo. O projeto está hoje na Comissão de Constituição e Justiça, com o relator Roberto Salles. Já tive diversas conversas com ele, inclusive essa semana. Está lá com a dificuldade na questão ambiental, que nós colocamos aí um dispositivo para criar um facilitador aí nas licenças, e estão vendo a constitucionalidade disso, e eu espero que ele seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça ainda esse ano, e aí nós buscaremos criar uma comissão especial que vai analisar, sem precisar passar em nenhuma outra comissão, analisar todo o projeto, discutir, criar essa discussão aqui de novo nos estados, nos municípios que são produtores, para que a gente reformule, deixe esse projeto cada vez melhor. Eu cito aqui, por exemplo, tem um dispositivo nesse projeto já buscando uma redução drástica nos royalties. A Anabal é o grande defensor da queda para 1%. Eu acho uma queda elevada, então a gente tem que procurar não trabalhar com 1%, mas também não trabalhar com 10, 11, 12%, porque inviabiliza, tira o lucro das empresas. Então a gente tem que procurar essa matemática, discutir esse assunto, para que a gente molde e seja um projeto aceito pelo governo. É importante que a gente discute isso com o governo. E aqui nós estamos diante do secretário que fala pelo governo, que está atento a tudo isso que nós estamos conversando, a essas conversas que estamos tendo, e que vai com certeza levar para o ministro, e aí
já disse aqui que nós fizéssemos uma carta, né, uma orientação dos nossos debates para que a gente possa levar essa informação e já avançar nessa discussão. Então, trata-se de infraestrutura e refino. Eu não estou aqui de posse do projeto, não, está aqui. Nos artigos, eu não vou nem conseguir citar agora porque eu não grifei cada ponto que está citado nos artigos, mas cada artigo, cada parágrafo aí, tem uma parte que trata da infraestrutura e refino, facilitando o acesso à logística que a Petrobras tem hoje, que trata da logística contratual, um modelo encontrado para que possa haver essa parceria entre empresa e Petrobras, quando não houver a venda propriamente dito, porque no projeto Topázio o que está havendo é efetivamente a venda do campo para a empresa privada poder assumir. Mas pode haver diversos modelos diferentes de contratação, de parcerias que pode ser feito. O cenário ambiental, temos que criar um facilitador e que a Petrobras seja responsável pelo passivo que ela deixou. A empresa privada, assumindo um posto, ela vai ter a forma jurídica, a aceitação daquele projeto a partir do momento que ela assumiu o posto. Tudo que foi feito para trás, o projeto diz que a Petrobras tem que assumir. Abertura de créditos e financiamentos, nós temos aí diversas linhas que podem ser utilizadas. Temos o financiamento do Banco de Desenvolvimento do Nordeste. A gente está colocando um dispositivo para que 2% seja reservado para que possa haver o incentivo à exploração dos poços maduros. Também pode haver no FGTS, né, o Fundo Garantidor do Tempo de Serviço, também uma cota de 2% reservada para que possa se investir na exploração dos poços maduros e iniciar esse mercado que é tão importante para o Brasil. As formas de armazenamento, processamento, transporte, tudo isso conversado com a Petrobras para que a gente possa encontrar um modelo que a Petrobras aceite, porque a Petrobras não vai querer receber óleo misturado com água, tem que já ter um pré-refino, alguma coisa para melhorar a infraestrutura logística, né, de levar para as refinarias. Isso está sendo discutido no projeto. A compra da matéria-prima, obrigando para que a empresa Petrobras, nossa maior refinadora de petróleo, as maiores refinarias, possa efetivamente comprar esse produto e dê as garantias para que aqueles proprietários tenham a venda da sua matéria-prima. E com tudo isso, os resultados que nós esperamos é a geração de emprego. Esse é um ponto mais importante. Mossoró, que já teve 15 mil empregos ligados diretamente ao setor, hoje está praticamente pela metade. O Brasil, que teve 200 mil empregos, Anabal, hoje é 200 mil desempregados, não é isso? Então, é um número muito forte. Nós aqui, no Nordeste brasileiro, um estado, como foi dito aqui pelo nosso secretário, que passa por essas adversidades climáticas, dificuldades, mas seremos os protagonistas na geração de energia. Precisamos ter um reforço, uma ajuda, um olhar diferenciado do poder público para que a gente possa ter as soluções para o nosso povo. E essa é uma solução muito importante. Tião Couto aqui, grande empresário, participou da última discussão que fizemos aqui em Mossoró, na Câmara de Vereadores, fez importantes relatos de como é o modelo que a Petrobras atua hoje, como pode ser feito pelas empresas privadas para diminuir custos. Naquele tempo a discussão era, as empresas privadas é uma pessoa para tomar de conta do portão, para medir o nível do óleo, isso é o novo modelo, isso é a democracia. Pior é a gente ter aquele poço, aquela estrutura sem funcionamento. Muito pior é não gerar nenhum emprego dessa estrutura que temos. Realmente, Petrobras coloca um número de funcionários, talvez até por isso onere muito o custo de produção dela, mas a gente precisa, esse recurso que nós temos, o petróleo hoje,
ser explorado. É isso que nós estamos buscando. Então, com certeza isso vai acelerar a economia, vai trazer royalties para os estados, para a União, para os municípios, para os proprietários de terras. E essa é a nossa luta. Precisamos do empenho de todos vocês. Essas discussões aqui nunca serão em vão. Nós estamos aqui diante de um secretário que vai levar isso para Brasília, e nós entraremos em mais um passo, em mais um avanço dessa nossa luta. Eu acredito veemente na construção desse diálogo, que a Petrobras abra esse mercado, que a gente coloque esses produtores para trabalhar, e nós teremos o mercado todo funcionando de novo. Aqui nós estamos diante de grandes empresários que atuam nos diversos setores da economia, da produção de petróleo, e eu tenho certeza que estão em busca disso. Vocês estão aqui hoje para que a gente possa efetivamente voltar um grande mercado da Petrobras. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, tem mercado, supermercado, onde a gente vai comprar leite ninho, comprar o arroz, comprar o feijão, os petroleiros vão comprar as peças das máquinas. E isso é o que nós estamos sonhando para nossa região. Para que a gente tenha esses pequenos produtores, produtor de 3 barris dia, 4, 10 é a média nacional. Os produtores de 10 barris, pequenos produtores, isso tem acesso a cada um de nós, podemos ter isso. Então Mossoró ganhará muito se nós tivermos avanço nesse projeto. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos aos palestrantes. Convido agora o Gutenberg Dias, que fará a mediação dos debates. Convidamos os palestrantes para tomarem assento aqui na mesa. E o Gutenberg fará a mediação das perguntas e pode, a partir de agora, os senhores direcionar as perguntas que o Gutenberg vai passar para os palestrantes. Opa, vamos lá. Nessa fase aqui nós vamos entrar nos debates, e a nossa regra vai ser, quem for fazer pergunta terá um prazo, eu vou estar controlando aqui, para formular a pergunta no máximo 1 minuto, e aí pode fazer direto para um dos palestrantes. Se fizer uma pergunta genérica, a mesa aqui vai escolher quem vai responder, e a gente vai prolongar aí essa discussão o máximo que puder. Na verdade são 15h30, a perspectiva da agenda que tem aí uns 40 minutos, né? 16h10 a gente encerrar. Então a gente está abrindo. O Robson, né, quem tiver interesse em fazer a pergunta, é só levantar a mão, eu faço o ponto e o Robson leva o microfone. Então já temos uma pergunta lá atrás, Robson. Aí você se identifica, diz qual a entidade ou empresa e faz a pergunta. Boa tarde. João Florencio, sou ex-Petrobras, trabalho autônomo. Eu queria saber com relação a esses contratos antigos com os donos das terras, os pequenos proprietários, donos de terra, com relação ao contrato Petrobras, eles, e agora eles e os futuros donos do bloco. Essa é uma pergunta. Como é que vai ser como esse contrato vai ser feito? Se vai ser terminar e vai ser feito outro contrato, ou se vai dar continuidade? A segunda pergunta é sobre a comercialização do gás. Porque hoje em dia ela tem uns destravamentos provocados pelas próprias leis do Estado, estadual, a Potigás, no caso. Ela, como se for comercializar, tem que ir através dela, não pode fazer uma compra direta, vamos dizer assim, ao proprietário, no caso, o proprietário do bloco. Basicamente isso aí. E esse entravamento dessas leis mesmo do município, do Estado, com relação
a comercialização? Olha, as empresas privadas, elas estarão dentro dos padrões, muitos deles, que a Petrobras tem hoje. Por exemplo, questões ambientais. Não pode fugir de questões ambientais importantes e as empresas estarem de acordo com a legislação. Se no modelo contratual nós colocamos aqui na lei, estabelecemos em nosso projeto, no artigo 1º, parágrafo 5º, que o poder concedente criará um modelo contratual diferenciado de cessão de direitos e obrigações voltados para campos com acumulações marginais de petróleo e gás natural, de que trata o parágrafo 1º do caput, no sentido de simplificar a execução da atividade, exploração e desenvolvimento pelo pequeno e médio produtor. Eu acho que esse diálogo terá de ser entre a empresa que está entrando e o proprietário de terra. Na energia eólica, existem modelos diferentes, de mesma exploração, contratos diferentes que é feito entre os proprietários. Então, isso tem que se discutir e a gente tem que aperfeiçoar isso aqui na regra. Respondido? Basicamente, em termos de valores. Por exemplo, hoje os postos, eles têm um contrato com a Petrobras em termos de utilização da área. Utilização da área. Exemplo, 25 metros quadrados, 25 metros por 25. E a própria estrada, vamos dizer assim, isso aí tudo sofre, isso aí tudo é um contrato antigo, que é feito de Petrobras com o dono da terra. Hoje tem os dois, a eólica e tem a fotovoltaica, que hoje tem propriedade desse que perde 20% das terras por causa dos postos de petróleo. Eles é utilizado especificamente só para o posto de petróleo. Quer dizer, tem posto fechado, com a área toda ali, que não pode, pelas normas da segurança do meio ambiente, que você não pode usar, né? Que não, aquela expressão, então você perde a área. Aí chega um projeto eólico que dá condições de você colocar ali e o preço maior. Você vai escolher qual? Petróleo ou eólico? Talvez eu possa dar uma contribuição aqui. Na verdade, eu entendi o que o senhor colocou. Na relação entre o operador e o proprietário da terra, existem dois tipos de relação. Um é o royalties garantido por lei, né? Isso não há discussão, não precisa nem ter o contrato. E o outro é o que o senhor falou, o contrato da servidão, né? É onde o operador eventualmente usa ali como passagem ou até a área do poço. Então isso, para você ter uma ideia, para você operar um campo, você precisa ter uma licença ambiental e da INPE. Um dos requisitos dessa licença é a anuência do proprietário, ou seja, ele tem que concordar com que aquilo ali aconteça, né? E como falou o deputado, isso haverá uma negociação entre os proprietários de terra e os operadores para que chegue a um bom termo nessa negociação. Até porque também o proprietário de terra tem a percepção de que ele vai ter a oportunidade de receber 1% ou 0,5%, né, que depende da região, mensalmente daquela produção. E para você ter uma ideia, e alguém se comentou aqui, porque a empresa menor opera com menos gente, uma das coisas que acontece muito em outros mercados é que o próprio produtor, o próprio dono da terra, é a primeira pessoa que liga para a sede da empresa e olha, seu poço parou. Porque ele não quer perder o royalty dele. Então, no momento que nós tivermos isso de uma maneira mais disseminada, isso vai contribuir para essa otimização. Agora, aproveitar a sua pergunta, e só para concluir aqui, uma das coisas que dificultam muito aqui, eu vou interessar também um assunto que não está nem pautado aqui, é a dificuldade de se encontrar o dono da terra, em algumas regiões, né? Então, existe no Brasil uma quantidade enorme de terra sem titularidade firme, né? E até a Bono disse que eu vi recentemente, existe um programa do governo federal, onde a Receita Federal está mapeando, assim, o território brasileiro, e isso vai facilitar a identificação dos proprietários. Mas no passado remoto, aí, até aqui num seminário aqui, no Natal mesmo, havia na época que a INPE tinha uma certa constância de convênio com as universidades, uma semente de se plantar isso, para que as universidades de direito pudessem contribuir na regularização da titularidade da terra, porque muitas vezes é um município precário, é um inventário que não se concluiu, que isso tudo acaba
prejudicando de maneira geral. Zé Araújo aqui do sindicato. A comercialização dos entraves das leis estaduais. Os entraves das leis estaduais, a comercialização do gás, do óleo. Já tem lei já aí. Se eu bem entendi o que você falou, existe no Brasil uma questão que você tem razão. Quer dizer, a comercialização do gás ela tem que necessariamente passar por uma concessionária estadual. Isso é uma lei federal, né, e existem movimentos, e provavelmente, eu não sei da abrangência desse aspecto do gás para crescer, mas existe uma série de tentativas de, digamos assim, não é eliminar isso, mas contornar esse assunto, que às vezes são posições muito pequenas, né, que não valem a pena. Por exemplo, tem um caso típico lá, na Bahia, de uma reserva de gás muito pequena, na Ilha da Parica, e tem lá um operador que montou uma estrutura de compressão e de transporte por caminhão feixe, então não usa nenhuma instalação da concessionária de lá, e ele é obrigado a fazer uma venda virtual para essa concessionária, para que ela faça a venda para o posto. Então, isso, até onde eu alcanço, isso não tem uma solução ainda, mas existe essa discussão, existe porque visivelmente é algo que precisa ser minimizado com relação a essas questões. Boa tarde a todos. Tenho participado dos eventos promovidos sobre esse debate com a ABPIP, já tivemos diversas ocasiões, outra ocasião com o deputado Beto Rosado na Câmara Municipal, com o Tião, uma pessoa que conhece muito bem essa área e sabe as necessidades. Me preocupa a estratégia, que eu ainda não percebi qual exatamente a estratégia, da ABPIP nessa situação. Porque, veja bem, eu sinto um isolacionismo, se isolando, quando a Petrobras está vendendo campos, e quem está se inscrevendo para adquirir esses campos são as multinacionais, empresas internacionais. Então, elas adquirindo, certamente elas vão enfraquecer essa ideia da ABPIP. Então, nós precisamos conversar mais, precisamos entender mais, porque a Petrobras, ela não é uma concorrente indesejável, ao contrário, ela deve existir, ela deve ser fortalecida para fortalecer essa luta, porque é possível sim ter uma Petrobras forte, fazendo seus investimentos, como ela fez investimentos aqui no Rio Grande do Norte, na casa de R$1,5 bilhão de reais por ano, e os pequenos produtores também conviver nessa situação. Então nós precisamos fazer uma discussão, né? Por exemplo, vamos sentar atores importantes nesse setor para discutir como seria a estratégia, porque se nós só enfraquecermos a Petrobras, como é o caso agora que a própria gestão da Petrobras faz isso, onde desvaloriza a cada trimestre o seu patrimônio, numa irracionalidade absurda, porque a Petrobras, desde que anunciou prejuízos, ela tem um lucro operacional muito grande, e através de desvalorização dos seus próprios bens, nós não entendemos essa matemática. Então, o enfraquecimento da Petrobras, um desmonte, uma destruição da Petrobras, que não vai nos ajudar, não vai ajudar os pequenos produtores, não vai ajudar os municípios, não vai ajudar aqueles que efetivamente produzem. Porque na hora que nós temos apenas concessão de as empresas internacionais estiverem aqui explorando, elas vão levar para onde quiser, elas pouco vão se preocupar com o emprego, com a geração de emprego, com a geração do meio ambiente. Outra coisa que a gente precisa dar uma discutida é naquela nota técnica da ABPIP, que eu não vejo mais no site, alguns pontos que nos preocupam, só para concluir. Por exemplo, essa questão do royalties, essa redução do royalties. Como é que eu vou aumentar a arrecadação de royalties se eu quero a redução do royalties? Como é que eu vou fazer uma alteração na legislação ambiental para facilitar essas explorações? Como é que eu quero que o Estado me garanta estrada, estradas asfaltadas, energia elétrica, e garanta todos os recursos? Então, se não tivermos algo mais concreto, mais objetivo, mais claro, isso não vai adiante, porque
está aqui no campo de Macau, que é o campo que está sendo proposto para ser vendido, a Central Resources, que opera aqui no campo de Areia Branca, ela está se prontificando a comprar aquele campo. Um campinho pequeno, com 4 concessões apenas, que produz 6.500 barris de petróleo por dia, próximo ao polo de Guamaré, onde entrega seu produto sem precisar de uma carreta, porque já tem todos os dutos interligados, e não vai dar espaço para os pequenos produtores, porque ali está incluído também as águas rasas. Então isso traz um prejuízo grande para esse projeto. A Petrobras está esperando anunciar o Topázio 2. Ora, vender tudo, vender todos os campos terrestres, para quem? O que é que vai sobrar para a BPIP? Para os pequenos produtores, os verdadeiros interessados nessa questão. Nós queremos que a riqueza nossa seja explorada e levada para fora do Brasil, ou que ela traga benefícios para o povo brasileiro? Essa é a nossa preocupação. Raul, eu queria lhe saudar, que é a primeira vez que eu vejo um sindicalista se colocar como você. Então fique certo o seguinte, da nossa parte, nós sempre procuramos esse diálogo. Podemos até pensar diferente e provavelmente pensaremos diferente em algumas coisas. Mas nós estamos sempre abertos a isso. Acho que você tem razão nessa questão de sentarmos e discutirmos, procurarmos alternativas. Porque no final de contas, é um bem para todos nós, né? O próprio sindicato, nas discussões que eu tenho, e tenho grandes amigos sindicalistas, né, lá na Bahia, a gente pensa diferente, mas a gente quer a mesma coisa de forma diferente. Então, em algumas coisas, se senta, se conversa e se avança, né? Então, eu acho que você perguntou, qual a estratégia da BPIP? A BPIP, ela está pronta, né? A gente percebe, e você colocou, provavelmente, não serão, eu acho que haverão novos atores. Esse projeto do Topázio, eu acho que poderia ser conduzido um pouco melhor, mas também a gente tem que entender que é a primeira iniciativa nesse sentido, e que é complexo, né? Eu vi uma vez num comentário que eu concordo, é mais fácil vender uma plataforma marítima do que vender um campo, porque tem a questão do superficiário, né? Tem a questão, é uma operação mais delicada, né? Então eu quero crer, e na medida da minha possibilidade, e agora mais forte, contando com vocês, eu acho que a gente vai poder fazer uma discussão no Topázio, né, para as próximas etapas, para que a gente faça algo melhor e mais bem feito. Essa queixa que você tem da Central Resources, eu também tenho lá no BPIP, porque tinha empresas que tinham participação num campo, ela era sócia da Petrobras, e ela tinha interesse naquele campo, como você me colocou, não é nem, era um outro exemplo, mas exatamente igual você colocou, e ela queria comprar aquele campo. Então, mas ela foi no bolo do polo, né, e ela vai ter que ganhar um sócio empresa que ela não sabe nem quem é. Então, nesse sentido, eu não sei se você notou, mas os meus contatos estão aí. Eu acho que estamos perfeitamente alinhados nessa iniciativa de sentar e conversar e buscarmos soluções para as dificuldades que a gente tem, porque uma coisa que eu me surpreendi e não comentei aqui, deputado, se você me perguntou, a frente parlamentar, ela tem, na época eu vi que ela aumentou 200 parlamentares e de praticamente todos os partidos. Na época, eu me lembro que teve um depoimento de um deputado do PCdoB, que fez uma defesa forte, né? E ele dizendo, olha, eu estou numa campanha de explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós queremos uma Petrobras forte no lugar que ela merece estar, com o desafio que ela tem que enfrentar, os de sempre e os novos que ela herdou. Então eu acho que nessa questão que o secretário também mencionou, esse tema no Nordeste ele é muito coeso, porque praticamente todos os partidos, se não me engano, não quero nenhuma ofensa, o único que não aderiu à frente foi o PT, mas tinha da base aliada da época do governo uma série de partidos, e alguns fizeram questão de se pronunciar para defender essa coisa, talvez com essa própria sua visão. É melhor a gente sentar, negociar e conversar, entender o que está acontecendo, do que vir alguma coisa que a gente não sabe nem de que tamanho veio. E nesse particular, a BPIP está nesse dilema. E assim, o que é que vai vir por aí, né? Quer dizer, quem são as empresas? A gente não sabe. Acho também que eu quero aqui fazer um comentário, para que depois a gente não seja responsabilizado todo por isso. Se o Brasil não se preparar para contornar essas questões que eu falei aqui, pode ser que a gente tenha dificuldades em enfrentar, e não será a empresa privada responsável só por isso. Vou dar aqui um exemplo muito simples e objetivo. Licenciamento ambiental. Mudou o operador, tem que mudar a licença. Se nós formos usar, eu não sei como é que funciona aqui, mas em alguns estados, se você for usar o tempo normal, é de 6 meses a 1 ano.
poço parado. Né? Então, mas tá vendo aí, ó, vendeu e piorou. Não é bem assim. Eu acho que é importante essa reunião daqui, porque, primeiro, eu saio daqui muito, como bem colocou o deputado, reenergizado, né? Porque eu tenho 10 anos nessa pegada aqui. Você conhece Araújo, que é uma conversa de 10 anos. Então, eu acho que todos nós aqui estamos conscientes que esse assunto ficou adormecido, né? O país andou, e agora nós estamos acordando no meio da madrugada, caindo da cama, e vamos ter que ser rápido. Né? Porque senão a gente vai perder o bonde da história. Mas fico energizado porque vejo a disposição do secretário em pautar isso, com a agilidade que tem,